Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramon Ensina. Como aplicar as 9 bem-aventuranças para alcançar a perfeição? Como podemos ser o sal da terra? Como posso ser um defensor da verdade e da retidão? Como posso ser aceito se há tantos inimigos no caminho? O nosso grau de dificuldade neste mundo será levado em consideração? Todos os desafios desta vida são iguais para todos? As bem-aventuranças nos levam à perfeição? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramon Ensina. Então, nessa segunda parte, nós vamos continuar a estudar as bem-aventuranças. Então eu gostaria só de lembrar, já na primeira parte que nós vimos, a importância da perfeição. A perfeição é uma palavra que provoca diferentes reações em muitas pessoas. Algumas dizem, perfeição é impossível alcançá-la. Outras declaram, perfeição, fico desanimado só em pensar nela. Todavia o Senhor nos daria um mandamento impossível de se guardar? Nefe não ensinou que o Senhor prepara um caminho pelo qual poderemos cumpri-lo? O sermão da montanha são as marcas da perfeição do Senhor. Então nós vamos continuar aqui a aprender a importância e nesse padrão que o Senhor deu ensinando as bem-aventuranças. Então, continuando, a sexta bem-aventurança está no versículo de Mateus 7, 5, 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, no livro de Mórmon. O que isso quer dizer então? Nossa salvação depende da misericórdia que demonstramos ao próximo. As palavras cruéis, indelicadas, os atos desenfreados de crueldade para com os homens ou animais, mesmo que sejam fruto de vingança, desclassificam o perpetrador em seus pedidos de misericórdia, quando dela necessitar, no dia do julgamento, perante os tribunais da terra e dos céus. Existe alguém que jamais foi ferido pela calúnia levantada por alguém que julgava seu amigo? Consegue lembrar o esforço que tiveram que fazer para não retribuir? Bem-aventurados os misericordiosos, porque estes alcançarão a misericórdia. Mais um padrão para podermos buscar esse atributo e podermos nos tornar perfeitos como Deus. O sétimo, a sétima bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. No livro de Mórmon, bem-aventurados são todos os puros de coração, porque eles verão a Deus. O que seria ser puro e ver Deus? Se desejarmos ver a Deus, é necessário que sejamos puros. Nos escritos judaicos existe a história de um homem que viu um objeto à distância e julgou ser uma fera. Quando chegou mais perto, ele pôde ver que era um homem, e quando se aproximou mais ainda, viu que era o seu amigo. Nós vemos somente aquilo que temos olhos para ver. Algumas pessoas que se associavam com Jesus viam-no apenas como filho de José, o carpinteiro. Outros o consideravam um bebedor de vinho, um ébrio, por causa de suas palavras. E outros ainda pensavam estar possuído por demônios. Somente os justos, os puros de coração, o viam como filho de Deus. Se vocês forem puros, verão a Deus, e também em menor grau poderão ver Deus ou o bem no homem e amá-lo devido à bondade que nele vem. Marque bem a pessoa que critique e difama o homem de Deus ou os líderes ungidos do Senhor nesta igreja, pois suas palavras provêm de um coração impuro. O puro de coração verá a Deus. A sétima bem-aventurança é bem-aventurados os pacificadores.
porque eles serão chamados filhos de Deus. No livro de Mórmon diz: e bem-aventurados são todos os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem são os pacificadores? Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. O desordeiro, o revoltado contra a lei e a ordem, o líder da turba, o fora da lei, são movidos por motivos iníquos, e a menos que cessem de praticar esses atos, serão conhecidos como filhos de Satanás, e não de Deus. Apartem-se daqueles que provocam dúvidas inquietantes, que zombam das coisas sagradas, pois essa gente não procura paz, mas sim quer espalhar a confusão. O indivíduo belicoso ou contencioso que usa seus argumentos para outros propósitos que não o de determinar a verdade, está violando um princípio fundamental estabelecido pelo Mestre dos Mestres, e que é essencial para a edificação de uma vida plena e rica. Paz na terra e boa vontade para com os homens. Foi o canto dos anjos anunciando o nascimento do príncipe da paz. Ser pacificador é ser como o príncipe da paz. A nona bem-aventurança é: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. No livro de Mórmon diz: e bem-aventurados são todos os que sofrem perseguição por amor a meu nome, porque deles é o reino dos céus. E é por isso que o Senhor, quando terminou a bem-aventurança, ele no versículo 13, ele disse que nós devemos ser o sal da terra. E aí ele explica que se não formos o sal da terra, se perdermos o sabor, não vai servir para nada. Ou seja, todas essas coisas que nós estamos aprendendo, ou que o Cristo ensinou nas bem-aventuranças, é para nós podermos buscar esses atributos e aplicá-los da melhor forma possível, para podermos então ser o sal da terra. Para que ainda exista pessoas que saibam que tem pessoas fiéis, tem pessoas que estão buscando se aperfeiçoar. Então, esses que sofrem perseguição, e eu gostaria de dar aqui uma luz maior até para a juventude. Gostaria de que a juventude de todo mundo soubesse, se lembrasse dessa advertência, dessa bem-aventurança que Cristo disse: sofrem perseguição por amor a mim. Quando forem vaiados ou escarnecidos por se recusarem a comprometer seus padrões de abstinência, honestidade e moralidade para serem aceitos pelo mundo, se defenderem firmemente o que é certo, apesar das vaias da multidão ou dos colegas da escola e da violência física, serão coroados com as bênçãos da alegria eterna. Quem sabe que se algum dia não será necessário que alguns santos dos últimos dias, ou até mesmo apóstolos, como nos dias antigos, deem a vida em defesa da verdade? Se esse dia chegar, que Deus nos ajude para que não, na verdade, falhemos ou, na verdade, fracassemos. Por isso, então, que ele encerra a parábola das bem-aventuranças, dizendo que temos que ser o sal da terra. E aí, então, voltando àquela pergunta do início, da primeira parte da aula, como posso aplicar as qualidades ensinadas por Jesus Cristo nessas 9 bem-aventuranças que me ajudarão a crescer e a alcançar a perfeição? Como podemos aplicar isso? No meio hoje, no mundo, de tantas coisas em nossa volta, né? Tantos inimigos, e quem são esses inimigos? Então eu gostaria de convidá-los a abrir Doutrina e Convênios, a seção número 124, no versículo 49. E vamos ver o que o Senhor está dizendo aqui. Aquele que talvez, agora que nós estudamos as 9 bem-aventuranças, talvez alguns vão dizer: mas é muito difícil. E, claro, não é fácil, são atributos que nós temos que incorporar, viver e perseverar nele, manter esses atributos. E não vamos conseguir isso plenamente, não é? Mas estaremos no caminho da perfeição. Então, no versículo 49 dessa sessão, ele diz assim, ó:
Em verdade, eu vou fazer uma aplicação aqui com as bem-aventuranças. Em verdade vos digo que quando eu dou um mandamento, ou 9 bem-aventuranças, a qualquer dos filhos dos homens, de fazer um trabalho ao meu nome, e esses filhos dos homens usam toda a sua força e tudo que tem para realizar esse trabalho, e não deixam de ser diligentes, perseverantes, não desistem, né? E aí ele diz aqui agora, e são atacados por seus inimigos. Quem são esses inimigos? É aquilo que nós não temos o poder para eliminar. As coisas do mundo, corrupção, tantas coisas que não tem como nós eliminarmos isso. São os nossos inimigos e às vezes nos atrapalham a cumprir as bem-aventuranças ou o padrão do Senhor. Então ele diz aqui, e são atacados por seus inimigos e impedidos de realizar o trabalho. Aí ele diz, eis que me convém já não requerer das mãos desses filhos dos homens o trabalho, mas aceitar as suas ofertas. Então, que nós possamos entender que o Senhor compreende. O próprio Cristo passou pelo véu do esquecimento, como nós já vimos e aprendemos. Cristo cresceu de graça em graça. Nós temos algumas aulas no início agora já desse curso do Novo Testamento, intitulado Crescer de Graça em Graça. Quem quiser entender melhor e mais detalhado, eu convido a assistir. E é possível sim ser perfeito, não plenamente, mas como o nosso profeta nos ensinou, que é um objetivo a ser alcançado, mas precisa começar agora. Ninguém vai ser perfeito da noite para o dia. Então, e o Senhor disse aqui a importância de nós podermos receber as 9 bem-aventuranças, que é o padrão da perfeição e o caráter de Deus, e Ele está nos convidando a viver dessa forma, buscando colocar isso em nosso coração, em nossa mente e nas ações. E então, aos poucos, né, nós vamos nos tornar como Cristo e como nosso Pai Celestial. Então, como eu disse já nas perguntas do início dessa aula, eu falei a respeito da parábola dos mergulhadores. E eu preciso, claro, eu vou usar aqui, não é minha parábola, então eu preciso dar os créditos, né? E essa é uma parábola de um irmão chamado Steve Robson, que é chamada a Parábola dos Mergulhadores. E ele era do Departamento de Religião da BYU. Então existe um pequeno folheto com essa parábola e mais alguns outros ensinamentos, mas quando eu li essa parábola, eu acredito e que seria relevante compartilhar com vocês aqui, que tem a ver com isso que nós estamos falando, da perfeição, de viver as bem-aventuranças da melhor forma que pudermos. Agora vamos lembrar, e eu falei no início, cuidado de nós às vezes queremos nos comparar com outras pessoas ou julgar as outras pessoas só porque elas não fazem como nós fazemos, só porque elas não fazem como nós conseguimos fazer. Então, que essa parábola possa nos ensinar esse princípio. E eu já conheço essa parábola já há algum tempo e vai ser a primeira vez que eu estou compartilhando com vocês. Porque quando eu estava preparando a aula, me veio à mente essa parábola, que ela se encaixa perfeitamente naquilo que nós precisamos entender. A busca da perfeição é algo que tem várias coisas, como nós acabamos de ler Doutrina e Comercio 124:49, e o próprio Senhor falou, quando ele dá um trabalho ou uma designação, ele ensina a doutrina e os princípios. E as pessoas buscam viver diligentemente, com todo sua força, com todo o seu poder, mas vem um inimigo. E quem são os inimigos? São às vezes algumas situações, circunstâncias, né? Nós podemos pensar isso numa família, né?
Às vezes um jovem antes de casar, ele vai dizer, eu vou ter uma família perfeita. Ótimo, e é isso, e é para isso que nós vamos trabalhar, para realmente termos uma família perfeita. Mas aí quando se constitui a família, vem desafios. E esses desafios, e alguns deles, que nós podemos considerar como inimigos, que são as circunstâncias que às vezes nos impedem de fazer as coisas melhor ou plenamente. Então eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessa parábola e eu espero que ela possa tocar o coração de vocês e que vocês possam pensar a respeito das 9 bem-aventuranças. É possível buscar esses atributos, é possível começar a vivê-los, mas que possamos pensar, cada um dentro da sua circunstância. E Deus vai recompensar, porque Deus sabe o quanto cada um foi diligente, cada um usou toda a sua força. Que lembra que somos diferentes, temos vidas diferentes, e então isso vai fazer com que fique a julgamento de Deus e não nosso. Então eu coloquei aqui a parábola na íntegra e aí eu vou ler aqui e eu gostaria que vocês prestassem atenção. Esse irmão Robinson, ele está contando algo da vida dele e ele então fez essa parábola com essa experiência e eu espero que nós possamos entender e aplicar na nossa vida. A parábola é o seguinte: muitos anos atrás, quando eu tinha entre 9 e 11 anos, participei de um programa de verão na cidade pequena onde fui criado. Eu me lembro de uma competição em particular de saltos ornamentais na piscina, para os diferentes grupos de idade, realizada na piscina comunitária. Algumas das crianças da região mais bem de vida tinham suas próprias piscinas, com trampolim, e eram bons saltadores amadores. Mas havia um menino da minha idade, da região menos favorecida da cidade, que esse menino não tinha sua própria piscina, mas o que ele tinha era bastante coragem. Enquanto fazíamos saltos livres, saltos de costas e esticados bem certinhos, tomando cuidado para apontar os dedos dos pés, este jovem arriscava saltos mortais, giro e meio e saltos duplos e assim por diante. Porém, ele era muito relaxado. Raramente ele mantinha seus pés juntos, nunca apontava seus dedos e geralmente errava a sua entrada vertical na água. Todos nós observávamos com desdém enquanto os jurados mostravam suas notas, que sempre foram notas inferiores às nossas, com nossos saltos simples e seguros. E nos vangloriamos por sermos saltadores melhores do que aquele garoto. Eles pensavam, ele tem coração, mas falta habilidade. Falamos para nós mesmos, afinal nós mantemos os pés juntos e apontamos os dedos. Ao anunciar o vencedor, depois da competição, levamos um grande choque, pois o menino corajoso com seus saltos duplos havia vencido todos nós. Porém, eu havia feito uma soma rápida na cabeça e sabia com a arrogância de informação limitada que a matemática não estava certa. Sem exceção, eu havia superado o menino dos saltos duplos. Portanto, certo de que uma injustiça havia sido cometida, andei com raiva até a mesa dos jurados exigindo uma explicação. E ouvi o seguinte: grau de dificuldade. Respondeu o jurado com calma, olhando nos meus olhos. Com certeza seu estilo foi melhor, mas ele realizava saltos mais difíceis. Quando levamos em conta o grau de dificuldade, ele ganhava de você facilmente. Até então, eu não sabia que alguns saltos recebiam créditos extras por serem mais difíceis. E aí então o Elder Robinson faz uma analogia com a vida real de uma amiga dele. Então, essa parábola e a experiência da amiga. Eu tenho uma amiga a quem a vida não tem sido muito gentil. Embora tenha casado no templo, seu marido mostrou-se infiel
e eventualmente abandonou ela com seus filhos pequenos. Uma vez que ele nunca pagou um centavo de pensão, minha amiga trabalhava tempo integral para se sustentar e sustentar os seus filhos. E durante vários anos ela estudava à noite para melhorar a sua situação financeira. Por isso, por necessidade, não pôde passar o tempo que gostaria com seus filhos. E nem sempre pôde lhes dar a orientação e a disciplina que precisavam. Infelizmente, não foi possível nas suas circunstâncias difíceis. Um resultado desta situação, menos que perfeita, foi adolescentes desorientados. Agora, na meia-idade, ela encara o desafio de criar também alguns de seus netos, mais uma vez sozinha. Sem um marido fiel, sem o sacerdócio dentro do lar, sem as bênçãos que são recebidas, onde o ambiente familiar ideal é possível. É quase inevitável que minha amiga sente que as suas notas como esposa e mãe, e talvez como pessoa, não sejam as mais altas. Ao frequentar as reuniões da igreja, vendo outras famílias ideais, membros da igreja, ouvindo as pessoas prestarem seus testemunhos, agradecendo por todas as bênçãos, espirituais e temporais, ela vê na sua mente os jurados mostrando notas 9,9 e 10 para aquelas famílias. E quando ela olha para a sua própria vida, seu próprio casamento fracassado, seus próprios filhos desorientados, ela sabe que suas notas são bem inferiores e se preocupa com seu lugar no reino de Deus. Bem, ela não precisa se preocupar, pois ela é tão fiel aos seus convênios, nos seus desafios, quanto nós somos com as nossas bênçãos. Verdade, há algumas coisas que ela não pode fazer, mas essas são resultados de suas circunstâncias, não escolhas procuradas por seu livre-arbítrio. E onde não há escolha, não pode haver condenação. Eu não tenho nenhuma dúvida de que quando o grau de dificuldade for levado em conta para a vida que a minha amiga leva, sua coroa irá brilhar, mais que muitos outros, pois Deus sempre leva em conta o grau de dificuldade. E encerrando a palavra, ele diz: sempre que venha a vontade de se sentir superior aos outros, a parábola dos mergulhadores vem à minha mente, e eu me arrependo. Pelo menos numa competição de saltadores, geralmente é possível identificar quais saltos são mais difíceis. Mas aqui na mortalidade, nem sempre podemos dizer quem está carregando mais fardos. Inteligência limitada, depressão química, comportamento compulsivo, dificuldade na aprendizagem, passado familiar disfuncional ou abusivo, saúde debilitada, desvantagem psicológica ou física. Ninguém escolhe essas coisas. Por isso, não devo julgar meus irmãos e irmãs. Sou grato por minhas bênçãos, mas não sinto orgulho quanto a elas, pois nunca quero ouvir o jurado me dizer: com certeza o seu estilo foi melhor, mas ela teve uma vida mais difícil. E quando levar em conta o grau de dificuldade, ela ganhou de você facilmente. Que nós possamos pensar a importância de podermos fazer o melhor dentro das circunstâncias de cada um. Com certeza, Deus é justo. Deus, Ele sabe exatamente o quanto cada um diligentemente se dedicou para fazer, para cumprir a sua responsabilidade. E por causa então de algumas circunstâncias, conforme Doutrina e Comércio 124:49 fala, alguns inimigos não nos permitem completar plenamente aquilo que começamos às vezes, mas nós fizemos até o último momento que pudemos e procuramos fazer o melhor.
aplicando as 9 bem-aventuranças. E o Senhor vai levar em consideração o grau de dificuldade individual de cada um. Que possamos estar independentes da nossa capacidade, nossa, na verdade, circunstância, que possamos fazer o melhor. E podemos esperar seguramente a justiça e a misericórdia de Deus ao nosso favor. Então, aquela pergunta, como posso aplicar as qualidades ensinadas por Cristo nas bem-aventuranças, que me ajudarão a crescer e alcançar a perfeição? É fazer o nosso melhor, mesmo dentro das nossas circunstâncias, que são diferentes de todas as outras pessoas, dentro dos nossos desafios pessoais, ou na verdade familiares, ou até profissionais, mas que possamos fazer o nosso melhor, vivendo o Evangelho de verdade, querendo, desejando seguir a Cristo. E o Senhor vai levar tudo isso em consideração no momento de dizer para nós se somos ou não merecedores do seu reino. Encerrando apenas para nos lembrar, a primeira bem-aventurança, ouvir os profetas e, claro, aplicar os seus ensinamentos. E aí, como resultado, vamos ter a remissão dos nossos pecados. A segunda bem-aventurança, os pobres em espírito, aqueles que sabem que são dependentes de Deus. A terceira são os que choram, aqueles que buscam se arrepender sempre dos seus erros. A quarta é ser manso, são aqueles que não se ofendem com as coisas, que na verdade não permitem que as pessoas os ofendam. O quinto, aquele que tem fome e sede de justiça ou retidão, é aquele que frequenta a igreja, aquele que sempre vai renovar o convênio todo domingo, vai no templo, estuda as escrituras e procura aplicá-los. O sexto é o misericordioso, aqueles que não se vingam, que também vão ter que ter misericórdia e vão necessitar da misericórdia a seu favor. E sétimo, os puros de coração. Quem são os puros de coração? É ver a Deus, ou seja, ver todas as pessoas com bons olhos. Oitavo, ser os pacificadores. Não se rebelam contra a lei ou a ordem das coisas corretas e justas. E a nona, aqueles que sofrem perseguições em nome de Cristo. Então, mesmo buscando defender o que é certo e justo, independente dos olhares alheios contra a doutrina de Cristo. Então, que essas 9 bem-aventuranças possam nos ajudar a nos tornar perfeitos, como o próprio Senhor disse que podemos ser perfeitos. E estamos nesse caminho. O presidente Nelson disse que é um processo. Vamos lembrar que ser perfeito, ou se tornar perfeito, buscar ser perfeito, é um objetivo a ser alcançado, de atitudes mais próximas e semelhantes a Cristo. E eu espero que essa parábola que eu compartilhei com vocês, nós possamos lembrar. O grau de dificuldade vai ser considerado. Mas não vamos, talvez algumas pessoas vão pensar, então eu vou começar a me fazer de coitado, né? Mas é não parar, é perseverar, é fazer o seu melhor, independente da circunstância. Não querer se comparar a alguém, porque é alguém talvez que você queira fazer as mesmas coisas que ele faz, mas aquela pessoa às vezes tem algumas coisas que ajudam ela até a fazer. Mas às vezes tem pessoas que estão, na verdade, sozinhas e abandonadas, mas estão fazendo. E o Senhor está olhando, está vendo. E o grau de dificuldade vai ser levado em consideração. Que possamos pensar nisso. E que essas bem-aventuranças sejam o nosso foco, para podermos nos tornar mais ainda semelhantes a Cristo e o nosso Pai Celestial. Ou seja, perfeitos. E iniciarmos isso agora, e muito provavelmente nós vamos conseguir plenamente isso do outro lado do véu.
mas nós já começamos a fazer isso. Espero que eu possa ter ajudado e até a próxima aula.